Relacionamento do cliente com o segundo sobrenome do esposo. O sobrenome, ele segue firme e determinado para a vida. Parabéns! Só que ele chega encantado com alguém que está do outro lado. Um ancestral, um pai, um avô. E não adianta, é uma hipnose. O sobrenome, ele vem e ele fica olhando para esse ancestral hipnotizado. E para o cliente também não é um sobrenome legal não. Porque ele joga o cliente, ou melhor, ele deixa o cliente lá no início do campo da primeira infância, remete a questões da primeira infância. O cliente fica ali estatelado como um soldado, né? Uma posição de sentido é o que a gente... Nossa, tem muita coisa relacionada à guerra. Como se fosse um soldado numa posição de sentido, numa posição de obediência, enquanto o nome ele vem e ele fica ali apaixonado, encantado com alguém que está do outro lado. Distrai o nome, ele não consegue seguir para os seus assuntos, para as suas questões, porque ele fica ali parado, se relacionando com essa pessoa. E como é que ele se relaciona com essa pessoa? Através do trabalho, do excesso de trabalho, do trabalho não reconhecido, trabalho mal remunerado. Trabalho não reconhecido, trabalho mal remunerado, o trabalho exaustivo, trabalho sem propósito, sem sentido, trabalho, trabalho que causa muito mal, chega a dar... Aí houve também uma intervenção externa alheia ao campo, que sacode todo mundo, mas mesmo assim, o cliente continua lá preso nas suas questões, no seu relacionamento com esse nome, e o nome continua, ele vai se virando, mas ele continua focado nessa pessoa que já foi. Ele não desvira o olhar. Ele vai se virando, mas o relacionamento dele permanece. Cliente e o nome estão nesse momento em posições diametralmente opostas. Não tira o olhar não, gente. Continua olhando. Inclusive, o direcionamento do cliente, o direcionamento do olhar do nome, ele continua sendo para essa pessoa. Inclusive, a pessoa para quem ele olha é uma pessoa extremamente atarefada. A gente vê o mundo do trabalho muito fortemente representado provavelmente nesse ancestral, né, com o qual ele está identificado. A gente tem também esse representante do nome. Nós temos um congelamento, nós temos bastante emaranhamento, muita lealdade invisível, que a gente observou aí quando ele encontra o seu... É como se fosse o objeto da paixão.
esse ancestral. Ele não consegue, por mais que ele tente fazer movimentos para ir em outra direção, mas ele está conectado com ele. E para o cliente, o cliente não faz contato, né? Ele não faz, o cliente não faz contato, ele não tem relacionamento com esse nome. Aliás, vamos combinar que o cliente não se relaciona com nome algum, mas com esse também especificamente não. E eu vejo assim, o movimento do cliente no sentido de como se ele precisasse estudar, precisasse se dedicar a um estudo para poder se libertar desse nome, para poder libertar essa ancestralidade. Só que ao mesmo tempo que ele vê, ele enxerga que ele precisa fazer isso, mas ele não sai do lugar. Ele não se mexeu. É um nome que paralisa o cliente, que faz o cliente tremer por dentro, que faz o cliente ficar confuso. E o movimento do nome, ele vai se movimentando lentamente, mas sempre conectado com essa pessoa que está do outro lado. Essa ancestralidade é uma ancestralidade que já passou, esse nome, né, representa uma ancestralidade que passou fome, é uma fome doída, gente, assim. Chega a dar dor, sabe aquela fome profunda que você fica com dor de estômago? É essa ancestralidade, representada por esse nome. É uma ancestralidade que ela se afasta das pessoas que ela ama. Eu imagino, sinto que é uma ancestralidade de gente que migrou, que foi para outra terra, que migrou, que imigrou, que saiu da sua terra, que tem a palavra alentejo, que se alonjou da sua gente. Nossa, sabe aquela cena do pessoa no navio acenando com um lencinho branco? É essa ancestralidade que esse nome traz. É como se fosse... e esse nome traz abandono, traz uma pessoa muito jovem que teve que recomeçar num país estrangeiro, numa terra estrangeira, sem recursos financeiros, sem recursos psicológicos.
Uma pessoa que usou do charme para conseguir sobreviver. Muito jovem. Esse nome traz uma ancestralidade muito jovem, que saiu de sua terra muito jovem. Para recomeçar em outro lugar. Nessa ancestralidade trazida por esse nome, existe prostituição. Prostituição infantil. Ai, gente, que horrível. Sem julgamento de valor, gente, mas é isso mesmo. Prostituição infantil. Alguém dessa linhagem, desse nome, foi uma criança que foi obrigada a se prostituir para sobreviver num país estrangeiro. Muita dor no peito. É uma pessoa cindida. A ancestralidade trazida por esse nome traz pessoas para trás que foram cindidas, como se tivesse assim, corpo cortado, né? A cabeça dissociada do corpo. A pessoa precisou se prostituir, então ela dissociava, né? Como se o que o corpo fazia, a cabeça não absorvia para poder sobreviver a tanta dor. Inocência perdida é a palavra. Muita tristeza. Fome, muita fome, gente, muita fome. Cuida. Eu vou ser boazinha se você me cuida. Ai, gente, que tristeza.